Conversas hoje está tratando mais uma vez do mensalão e vamos voltar a esse assunto outras vezes, porque hoje houve um voto importantíssimo, começo de um voto importantíssimo, que era do revisor Lewandowski, sobre o qual havia desconfianças, se votaria no sentido contrário ao que tinha feito o relator, Joaquim Barbosa. E não foi o que aconteceu, ele foi na mesma linha, apenas inverteu um pouco a ordem do pronunciamento, começou pelo lado contrário do que tinha começado Joaquim Barbosa. Mas está condenando também, está faltando amanhã o voto dele com relação ao deputado João Paulo Cunha, que era presidente da Câmara dos Deputados à época do mensalão. E nós estamos perguntando aqui se o nosso telespectador acha que a maioria será condenada nesse processo. Aí o telefone é 8401-0360, opção 1 sim, será condenada a maioria, opção 2 não. E eu pedi que na abertura desse espaço tivéssemos uma parcial para saber a quantas andamos. Por favor, senhor Rogério Carboneiro. 48% achando que... Olha, a maioria continua achando que não, hein? Olha, lá no fim, nós vamos cotejar esse resultado de hoje com o resultado de um mês atrás, quando nós fizemos um debate aqui, fizemos essa mesma pergunta. Ou seja, a população continua não acreditando no judiciário. Dia, as condenações naquele dia por uma cifra maior. Está 52 a 48. O judiciário tem que saber isso. Mas, doutor Antônio Marcelo Pacheco, o que o senhor espera? Qual é a sua opinião? Acha que a maioria será condenada? Sem dúvida nenhuma. Como cientista político, como sociólogo e como professor de direito constitucional, não tenho dúvida. Por que acha isso? Por quê? Porque não há espaço político para o STF, ainda que isso possa vir a surpreender as pessoas e a mim mesmo, para uma absolvição da maioria. Eu tenho certeza, as condições históricas desse momento conduzem o STF a uma possibilidade na qual essa teleologia, esse final, já é previsto. As condições políticas são favoráveis à condenação. O José Genuíno... Não, o José Genuíno será condenado. Eu acho que esse afastamento, esse silêncio político do Lula, ele é significativo porque ele faz o possível para tentar manter a velha e tradicional desculpa de que não sabia, não tinha visto, não tinha ouvido, etc., para não sobrar respingo nenhum para ele. Delúbio Soares, então, vai receber uma pena grande. Espero que sim, e eu tenho certeza que sim. Mas o que me está me angustiando, Lazier e colegas, é que as pessoas não estão levando esse processo com o devido respeito. Eu acho que as pessoas podem usar a sua sensação de insegurança, de angústia, de abandono, de desencanto, de estranhamento com essa situação que no país já se tornou costumeira de corrupção e crise, para dizer que é uma palhaçada, é um circo, etc. Mas tem que ser assim. Eu não entendo como é que a pessoa que está em casa consegue não entender que aquelas 37 criaturas, por mais nojentas, cretinas que sejam, são seres humanos, que têm direito constitucional como qualquer pessoa que está em casa. Eu sempre venho aqui e sempre sou chamado de radical, maluco, etc. Hoje eu vou ser ponderado e por isso vou ser chamado de radical. São 37 pessoas que serão condenadas porque o país quer condenar alguém. Mas eles estão tendo defesa. Sem dúvida, estão tendo defesa. Mas a defesa eu defendi, eu atuei com o doutor Amadeu Weimann, trabalhei com o doutor Lia Pires, fiz e vivi defesa e a gente sabe que não é a gente que convence o juiz se convence e a gente faz aquela representação, porque em direito não tem justiça, direito não tem justo, direito não tem verdade, tem argumento. E o argumento já está predado pela própria condição que o juiz traz como pessoa. O que as pessoas têm que entender é que prova pericial, prova testemunhal, fundamentada ou motivada, não vão significar mais do que o próprio momento histórico, a própria vocação desses ministros na sua carreira, no seu destino, no seu futuro, enquanto sujeitos desse momento histórico. Só que as pessoas não podem desmerecer esse processo. O mensalão é paradigmático. Com todas as críticas que a gente possa fazer, esse país tem que tomar uma vergonha na cara. Quando não se condena, é porque não se condena. Quando não se acusa, é porque não se acusa. Quando se começa a condenar, as pessoas estão dizendo que não acreditam, mas estão condenando. Então, parem de ouvir o que se busca no senso comum e comecem a sentar a bunda numa cadeira para ouvir as pessoas e ouvir os ministros. Eu quero concluir dizendo que os meus colegas que têm uma sapiência fantástica falaram um juridiquês que pode até deixar a pessoa que está em casa incomodada. Puxa, mas o que estão falando nesse horário sobre procedimento, etc. Mas é isso que nós estamos tratando. O sistema jurídico, ele tem uma linguagem própria, distante da sociedade, sem dúvida. Mas é através desse exemplo, dessas discussões, que eu entendo que esse suposto circo é realmente legal, legítimo, com todos os senões que a gente possa fazer.
ou realmente a gente vai achar que nós somos um simulacro de país, um simulacro até de vergonha na cara, que nós não temos. Ok. De professor constitucional para professor de constitucional, Ricardo Giuliani. Pois é. Essa linguagem, ela realmente ela nos afasta, né? A toga nos afasta, né? Ela cria a sociedade de nós mesmos, né? O mistério no ministério. O grande Carnelutti trabalha sobre isso, né? Quando ele lida com as misérias do processo penal, ele acaba demonstrando o seguinte, que toda sentença absolutória, na verdade, é a prova de um erro judiciário. E mesmo aquele que condenado, que cumpriu sua pena, quando volta para a sociedade, nós, sociedade, o senhor, eu, somos tão injustos, que não admitimos a conta que foi paga para a sociedade. Mas eu estou falando disso de anteontem, não, faz 60 anos que se diz isso. E dizia o grande Carnelutti, dizem que eu sou um poeta, sou. Porque entre as páginas de um processo eu vejo uma pessoa. Acusar uma barbada. Julgar outra barbada. Defender não é para qualquer um. Sentar lá no último degrau da escada, do lado do réu, e olhar para cima o menor juiz e ver que ele te humilha, e por humilhar ele é o menor de todos. Mas ao lado do réu está o advogado. Não é qualquer um que defende. E um parênteses, todos poderão estar lá, né, professor? Todos. Quem está nos assistindo pode estar ali na condição de réu. Exatamente. Então, quando eu digo que ovelha não é para mato, eu estou dizendo o seguinte. Por termos apreço ao judiciário, é que nós precisamos modificar. Por ter apreço ao judiciário é que eu digo, vejam a pesquisa. O problema da pesquisa não é o Zé Dirceu. O problema da pesquisa é o julgador. Entendam o que a sociedade pensa de vocês. Porque o judiciário serve à sociedade. Tem jurista por aí escrevendo que promotor de justiça e juiz não são empregados da sociedade, são empregados do Estado. Esta coisa que ninguém sabe bem o que é. Agora, sabe qual é o legal da nossa profissão? É que nós temos uma capacidade argumentativa maravilhosa. E lá dos gregos, quando se construiu a lógica e se gerou um negócio chamado silogismo, nós geramos a premissa para condicionar a conclusão. Então eu começo pela base. Estes sem-vergonhas que lavam dinheiro. Estes sem-vergonhas que formam quadrilha. Estes sem-vergonhas que dão contratos. Estes sem-vergonhas que têm um centro orientador. Mas este centro orientador, ele só pode ter eficácia se a autoridade daquele que manda for capaz de ordenar. Eis o chefe da quadrilha. Salomé, eis a cabeça de João Batista. Ora, quem não vê que um julgamento é assim? Quem não vê que o que está acontecendo lá é assim? Mas tinha que ser de que jeito? Lazier, eu abomino a hipocrisia. Pode ser do jeito que é hipócrita. Eu só não posso dizer que aquilo não é hipócrita. Aquilo é hipócrita. É o que eu estou dizendo. E quando eu digo que isso é uma hipocrisia que parte da sociedade, do me engana que eu gosto, nós estamos perdendo esta possibilidade, Pacheco, que é de construir a nova civilização, de nos civilizarmos. E aí nós, juristas, perdemos a possibilidade de discutir questões substanciais, como o direito penal do inimigo, que detona o negro, o pobre, aquele que não pode me contratar, porque eu sou um advogado caro, e ele tem endereço. Tu sabe qual é o endereço possível? Escreva o que eu estou dizendo. Destes acusados, talvez o mesmo que o Julian Assange pediu para o Equador. O presídio central não vai ser. Colchonetes na embaixada da Venezuela. A constituição de uma grande disputa política que coloca a ordem democrática sob risco, alegando julgamento de exceção. Então vejam, quando eu faço este tipo de fala e que eu abandono as expressões jurídicas, aquilo que me coloca dentro da minha corporação, eu estou falando para ti que é responsável sobre isso. Para ti que tem que fazer política e para eu que estou aqui fazendo política. Eu não estou aqui na posição de neutralidade ou de imparcialidade. Eu venho de algum lugar e quero ir para algum lugar. O mínimo que eu devo a ti é dizer isso claramente. Eu não sou juiz de ninguém.
Eu tenho opiniões ideológicas claras e o Zé Dirceu será condenado porque tu precisa de uma cabeça. É verdade. Olha, eu não tenho nada que me intrometer no debate, mas apenas mediá-lo. Mas eu acho que é interessante lembrar do seguinte: este país vem sendo alvo de um festival de corrupções há anos. Eu não tenho dúvida Bom, disso. aí, subitamente, se localiza o que chamam de uma quadrilha de malversações de verbas públicas a partir de política pública com base no Congresso Nacional. Isso. O que passa a fazer a sociedade brasileira? Torcer para que esse grande e rumoroso caso sirva de exemplo Não tem dúvida. para que outros corruptos não façam aquilo que aqueles lá fizeram, porque esses agora vão ser condenados. Isso. É por isso que uma grande parcela, ou talvez a maioria da população brasileira, quer a condenação desses elementos, para que sirva de um ponto de partida a uma regeneração, a uma depuração Lazier, desta vida nacional tão corrupta. Eu sou um otimista empedernido. E não é só o porte que é paquidérmico. A memória também é. Porque o que tu disseste eu concordo. Só que eu penso assim, e por que que o Eduardo Azeredo não está nessa? Mas que se faça, se reaja. Ah, pois é! Eu acho, Entende? eu até acho, não é problema. eu até Dois acho, erros. eu até acho São que dois erros, eu um não até anula acho o que outro. Algum procurador federal vai levantar essa questão lá adiante e vai montar esse processo. Os crimes do Azeredo são anteriores aos Claro. do Mensalão. Foi lá que começou. E isso determina o quê? A prescrição completa disso, se fizer alguma Lazier. coisa. Deixa eu fazer um Porque intervalo. Eu não sou... Fazer um intervalo, só para dizer uma coisa. tempinho é mínimo. Uma sociedade que busca inquisição não é muito diferente de quem está sendo queimado. Sim, mas Ela é hipócrita e corrupta mas isso na que nós mesma estamos medida. vendo não é inquisição. Mas é. Não é, isso Tá é julgamento. aqui, mas Isso é julgamento de corruptos. Né? Não, Alguns ainda não corruptos são corruptos, serão quando forem condenados. Não, Por favor. Bom, tem dois que estão sendo condenados. Entendeu? Mas isso é isso é porque argumento todos nosso. vocês disseram aqui nessa mesa hoje à noite, e está quase no fim o debate, que acham que a maioria Eu não tenho dúvida. Eu tenho vai, certeza. vai ser Tenho condenada. certeza, tenho certeza. Agora, os senhores estão dizendo que vão ser condenados porque a sociedade Isso. está exigindo. Exatamente. Sim, mas peraí, mas e para que existe a lei? Porque se não forem condenados, Tem que perguntar. o que diriam aqui? Lazier. Olha aqui, a população tem razão, o judiciário está falido, Tá falido. porque não pune Sem ninguém. dúvida. Não pune agora, ninguém. Agora, se vão punir, aí vão punir porque é Inquisição. Não, não. Então, Mas não, é óbvio, aquela mas velha essa é a história. contradição que a gente vive, Quantos Lazier. deputados federais foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal na sua história? Acho que nenhum. Então tá verdade, o judiciário não Foi tem credibilidade mesmo. Qual foi ele? Foi agora, no retrasado, um cara por evasão, por dívida fiscal. Sim. Intervalo para começar pelo doutor Peruquim e pelo curto tempo que nós teremos, que vai dar 1,5 para cada um. E aí teremos o resultado. Uma eternidade. Começa o doutor Peruquim e voltamos.